Olá, amiguinhos, bem-vindos a mais um Preparatório de História do Brasil. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho da identidade cultural brasileira. Quem é o brasileiro? Bom, se você não sabe, você já está vendo aqui alguns brasileiros nativos. Como assim nativos? Cara, o cara que nasceu e viveu aqui nessa terra. Claro que os índios vieram peregrinando, hoje a gente sabe que vieram pelas Américas até chegar aqui na América do Sul, então a gente sabe que os índios vieram e percorreram, mas a gente conhece muito pouco da história dos índios no Brasil, e a gente, por exemplo, pode, e já deve ter ouvido falar dos Tupi-Guaranis. Os Tupi-Guaranis, Mário, eles eram um povo guerreiro e que veio descendo pela Amazônia, pelo interior e se espalhou por todo o litoral do Brasil. E existiam, meus amiguinhos, diversas nações indígenas, diversos grandes troncos indígenas e, obviamente, diversas tribos no Brasil. E existem até hoje. É um território enorme da chamada Amazônia Legal aqui é povoada de territórios e terras indígenas. E isso é muito importante para a gente, mas por que é muito importante? Deixa eu explicar para vocês por que é tão importante. Então, vamos desenhar aqui o mapa do Brasil. Vocês me perdoem aqui, o mapa do Brasil. E aqui a região conhecida como Amazônia Legal. Pega aqui os estados da Amazônia, Rondônia, Acre, Mato Grosso. Então, toda essa região aqui é povoada de grandes reservas e desde o presidente Sarney, o presidente Collor, o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula, a presidente Dilma, todo esse pessoal demarcou terras indígenas. Se você não sabe quem é responsável por isso, é a FUNAI, tá? É a Fundação do Índio. Então, a FUNAI tem esse papel de primeiro reconhecer esses povos e depois demarcar. Por que essas terras são importantes? Porque elas são hoje fronteiras, tá? Fronteira de quê? Fronteira de um monte de coisa importante. Quando você vê lá aquele caminhão subindo pela estrada, cheio de troncos de madeira, tá? Madeira de lei, madeira da floresta, para levar para o exterior, quem segura e quem está em conflito, ou seja, um grande defensor da floresta, são os povos da floresta. Quem são os povos da floresta? Mas os povos da floresta são justamente os índios. Os índios são os povos da floresta. Eles sabem viver na floresta. Você sabe viver na floresta? Você é brasileiro. Na verdade, Brasil não era só o pau-brasil. Brasil era, ou Brasis era o nome dos povos que estavam por aqui. Então, isso aqui é com a pena de arara, com a pena de vários animais da floresta, tem o nosso índio que usa o seu cocar. Então, meus amiguinhos, é muito importante entender que o índio protege a floresta de queimadas, protege a floresta da expansão agrícola, da monocultura e do gado. O índio protege a floresta do extrativismo mineral. E o índio está, inclusive, protegendo a floresta num debate intenso, que é da construção das grandes obras de hidrelétricas. Então tem aqui a hidrelétrica, não dá para ver muito bem que é uma hidrelétrica, mas aqui está correndo o rio, aqui tem uma super construção e daqui sai a energia elétrica. Energia elétrica que vai sair justamente desses grandes rios. Então a gente tem essas barragens e essas hidrelétricas que são construídas, têm sido construídas juntos dessas terras indígenas, muitas vezes afetando dramaticamente a vida desses povos. Eu não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é uma opção do Estado brasileiro e a gente tem aqui aprender mais sobre esses povos que são os brasileiros nativos. A gente tinha uma quantidade muito grande de índios quando os portugueses aqui chegaram. E os portugueses, obviamente, tentaram escravizar esses povos, escravizaram, então, às vezes faziam escambo, e tinham diversos povos. A gente já falou que os tupis guaranis ficavam aqui no litoral, mas no Planalto Central a gente tinha os tapuas, na Amazônia os arawak, os caraívas na Amazônia. Então, de quase 100
milhões, cara. Mário, sim, milhões de povos. Hoje a gente tem quase 400 mil, tá? Divididos em mais ou menos 200 etnias. Etnia. Mário, o que é uma etnia? Etnia é um povo, tá? Um povo com uma divisão étnica, ou seja, eles se reconhecem diferentes, tá? Índio não é tudo igual, tá? É importante entender que existem diversas, quando um povo mais um território se somam, a gente vai chamando isso de nações indígenas, tá? Embora nação seja um termo que está ligado ao contexto muito importante da formação de um Estado, que é justamente o termo de soberania, tá? Por que o índio não tem soberania sobre o seu território? Porque ele é protegido pela FUNAI, ele não é um cidadão de pleno direito na propriedade da sua terra. Isso é importante, isso está lá na nossa Constituição Federal de 88, para a gente entender esse papel do índio no Brasil. Mas olha só, olha aqui o curumim maravilhoso, sentadinho aqui no colo da sua mãe, para a gente entender o que acontece. Esses povos, gente, esses povos são muito diferentes e muito especiais. Veja como eles são adornados aqui com urucum, são adornados com essa madeira aqui colocada dentro da boca, até com seus cocares, com seus colares. Então, a vida do índio é uma vida intimamente ligada à arte. A vida como arte. Mas, Mário, eu não sei nada de índio, sabe sim. Você toma banho todo dia? Se você toma banho todo dia, diferente do português, do europeu, do americano, você é índio. Porque o hábito de tomar banho todo dia veio dos índios. Você já comeu tapioca? Você sabe o que é tapioca? Ah, você sabe o que é tapioca, né? Você já comeu tapioca, que é justamente da farinha de mandioca, que era a principal base de alimentação indígena. Você toma açaí, uma série de práticas nossas, no nosso cotidiano, vem dos índios. Inclusive dizem que essa nossa doçura, dessa nossa candura, esse nosso jeito de ser brasileiro muito hospitaleiro, vem também dos índios. Então o urucum, a tapioca, coisas importantes da vida do índio é que o índio ele é sustentável. Como assim sustentável? Sustentável quer dizer que ele tem um salário todo mês? Não. O índio é sustentável porque ele sabe fazer a sua casa. Você já construiu a sua casa alguma vez? Não. O índio faz a sua casa. O índio faz o seu material de caça, os seus objetos pessoais. Está aqui o arco e flecha. O índio faz a própria comida. Ele planta, ele colhe, ele faz os seus adornos, os seus objetos, tudo que ele precisa, os seus cestos. Tá? Então tudo que o índio precisa para viver, ele extrai da floresta, ele extrai da natureza. Por isso que eles lutam tanto para preservar o rio, porque é do rio que eles buscam o peixe, é do rio que eles buscam a vida. Então é muito importante entender essas diferenças, a sustentabilidade do homem indígena. Tá? Da medicina indígena, tem o pajé, tem o curandeiro, todas essas figuras que são importantes. Mas, Mário, eu soube que há muito tempo atrás, quando os portugueses aqui chegaram, os índios faziam um ritual em que eles pegavam assim, uma panela, né, e tal, e colocavam aqui fogo. Não era bem uma panela, botavam aqui fogo, tá, e faziam um ritual. Tinha até uma pá especial que davam na cabeça do inimigo. E eles comiam pessoas. Está aqui a pessoa aqui, deixa eu pegar. Aqui uma pessoa pegando, virando churrasco de índio, sim, eles comiam. Mas a pessoa que matava o índio para ser devorado não comia, ele ficava lá na sua rede pensando. Você já sentou em rede? Você já sentou em rede? Então você é índio. Você já andou de canoa? Então você tem uma experiência de índio aqui na cultura brasileira. Então é importante entender que, sim, os índios não eram assim, tinha canibalismo, tinha a antropofagia entre os índios que aqui chegavam. Davam na cabeça do moço, pum, com um porrete, e
comiam as pessoas. O que é importante entender é que no Brasil a gente tem grandes pilares étnicos, que são, obviamente, do homem branco, europeu, do negro africano, a gente tem o pilar étnico do negro africano e a gente tem os índios. Tá? Esses 3 pilares étnicos super importantes formam a identidade cultural brasileira. Então, ser brasileiro é ser um pouco índio. Então, é importante estudar as histórias, os contos, as cantigas, tudo isso que faz parte da nossa cultura curumim. Então, entendido tudo isso, esse sincretismo que aconteceu, essa identidade brasileira, o papel do índio na constituição da identidade brasileira, quantas palavras você usa que são indígenas? Você já parou para pensar sobre isso? Tá? Você já visitou o Museu do Índio? Então, existem diversos índios ainda no Brasil com sua cultura. Tem índios ainda que não tiveram nenhum contato com o homem branco. E é muito importante a gente preservar essa diversidade cultural dos índios. Tá? Essa diversidade cultural dos índios, porque os índios é que chegaram aqui primeiro. Eles são os verdadeiros donos dessa terra. Tá? Então, o que eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o índio contribui para a nossa sociedade? A gente já respondeu lá no início que sim. O índio hoje ele é um grande agente de preservação ambiental. Tá? É ele que está na linha de frente dessa luta. Mário, como que os índios morreram assim, espirrando? Como assim espirrando? Gripes espanholas, varíola, uma série de doenças, tá? Mataram os índios, não só no Brasil, mas em todas as Américas. Todas as Américas, os índios das Américas sofreram com as doenças que os europeus traziam. Então, os europeus traziam doença e essa doença vinha dizimando os povos indígenas que aqui estavam, tá? E claro, os índios também mandaram algumas doenças de volta para lá, tá? E é importante a gente saber desse papel das doenças na nossa história, a história dos índios aqui. Então, os Brasis, que eram os tupis guaranis, o que eles faziam? Eles plantavam, eles faziam a sua roça, eles sabiam fazer tudo, tá? Então, a divisão era mais ou menos assim. Tinha aqui o índio, o homem, tá? Vou fazer ele aqui um pouco mais fortinho. Esse aqui é o índio. E tinha aqui a Índia com seus cabelos longos, tá? As suas mamas e o seu bebezinho no colo. A Índia estava sempre carregando o seu bebezinho, tá? O que era importante saber da vida da tribo? O homem principalmente ia caçar e a mulher cuidava da agricultura e as crianças, Mário, os pequenos índiozinhos trabalhavam jogando as sementes, as crianças plantavam. Então a divisão do trabalho era mais ou menos essa, e é importante saber que esse índio ele era filho da tribo, tá? A unidade não era a família, a unidade era a tribo. Isso é importante da gente imaginar, né, como é que é essa relação de segurança das crianças numa tribo, tá? Claro que tinha problema, mas o índio não era ciumento, não, dava problema, dava briga de vez em quando, mas é importante entender que o relacionamento aberto era a regra, tá? Então, o que é importante a gente saber? Importante a gente concluir que o Kaapó, ou seja, o povo da floresta, era esse nativo aqui das matas, que os índios hoje defendem o meio ambiente e as suas reservas são grandes polos de proteção da floresta e da biodiversidade brasileira. Então nós devemos a isso o fato de que hoje grandes áreas da Amazônia não estão sendo desmatadas para a criação de gado e plantio de soja. Saber que existem índios capazes de contar a sua genealogia, ou seja, muito ligados à sua ancestralidade, quem foi seu pai, quem foi seu avô, quem foi seu bisavô, até
1000, segundo a descrição de um grande antropólogo brasileiro. Se você não sabe o que é um antropólogo, é um estudioso do homem. Então, antro é homem, tá? E pólogo é o logia do antropos, tá? Ou seja, do homem. Antropos é homem, antropos é homem e logia. Então, um antropólogo é aquele que estuda os povos, tá? Os povos humanos na sua diversidade, na sua pluralidade, na sua alteridade. Alteridade quer dizer o outro, ou seja, existem outros povos vivendo de formas diferentes, que são os Kapor, os povos da floresta, que tem muito a nos ensinar ainda hoje. Então, um grande antropólogo, vale a pena se guardar esse nome, é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi estudar com os índios diretamente e nos ensinou muito sobre essa visão de quem é o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro é índio, é negro, é branco judeu, é branco árabe, todo mundo fugido da Península Ibérica aqui para o Brasil. E eu espero que você tenha entendido com essa aula um pouquinho mais sobre a identidade e a origem do povo brasileiro. E até a próxima.